bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e nós estávamos passando a reprise, dos outros anos e hoje nós estamos começando aqui com um programa novo, botando o pé direito em 2022. Então, aguarda que o tema de hoje está maravilhoso. Bom dia! Que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Nós estamos hoje com um programa maravilhoso e o nosso tema de hoje, gente, está sensacional. Chama teu marido, chama tua mulher e assiste esse programa. Não fica sozinha aí. Nós vamos falar sobre harmonia no casamento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com as nossas amadas mulheres de fé, a nossa querida Adriane Oliveira, que está aqui conosco, ministra da Palavra de Deus, pedagoga. Estamos aqui também com a nossa amada psicóloga Valéria, mulher de fé, que está sempre aqui conosco. E nós vamos hoje falar com ela sobre harmonia no casamento. E eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Amós, no capítulo 3. Muito pequenininho esse versículo, mas muito poderoso, que diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Gente, será que isso é possível? Andar juntos, não é? Uma só carne. E se não estiverem realmente de acordo um com o outro, se não houver um acordo. E eu quero começar esse programa aqui conversando com elas sobre esse assunto, harmonia no casamento, falando sobre esse assunto tão importante, não é? Hoje em dia nós vemos assim muitas famílias, muitos relacionamentos que não estão bem e que estão precisando realmente de um ajuste. E hoje nós vamos falar sobre esses ajustes, não é? E o ponto primeiro que a gente quer falar aqui é sobre como que a própria palavra de Deus fala de andar juntos. Mas como que a gente pode andar juntos, Valéria e Adriane, se a gente não conhece a Deus ou não convida a Deus para estar nesse relacionamento? Gente, nos dias de hoje, um relacionamento precisa Jesus ser convidado para estar com os dois, porque Jesus, ele nos fez, ele criou o casamento. Então, quando um carro quebra, nós vamos procurar quem? O mecânico. Alguém que sabe exatamente aquela chave, aquela água. Não conheço esse carro não, gente, mas me ajudem. Aquela chave, aquela água, aquele óleo que não, aquele, sei lá, aquele parafuso que deu errado. Na parte mecânica, mas é o mecânico, é quem fez o carro, que sabe exatamente o problema do carro. Então, quem sabe consertar casamento. E se nós estamos falando de harmonia, nós estamos falando de conserto, não é? Então, também de conserto. Então, quem vai saber é Jesus, é a própria palavra. A palavra ensina tudo. Quer andar junto, de acordo, procura saber na palavra quando quando esse casamento estiver em desacordo, porque ao longo dos anos, Adriana e Valéria, pode acontecer de as coisas irem saindo do ajuste. Porque são muitas coisas, são filhos que chegam, são mudanças hormonais, são mudanças de, meu Deus, são tantas coisas que uma vida, dois, não é? Tem. A parte financeira. Que a parte financeira, não vai mais, bem, né? exatamente. Então, quando essas mudanças acontecem, às vezes pode ser que você, daqui a pouco, um está andando para um lado e o outro já está indo para o outro. Então, para que isso aconteça, é necessário que Jesus esteja nesse relacionamento. Tem um outro ponto também que a gente gostaria de falar, sobre quando acontece esses desajustes, quando a gente não está bem no relacionamento, que surgem os problemas, é importante que a gente não protele, não é, Valéria, esses problemas. Que a gente não vá acumulando, porque quando a gente vai acumulando, o que é que pode acontecer? Aí fica mais difícil, né, de haver esse ajuste.
essa harmonia acontecer. Se eu tenho um problema, eu estou com um problema com meu marido e eu resolvo não resolver, deixar. Tem coisa, não é dia a dia, mas tem problemas que precisam ser resolvidos. Não podemos deixar para depois. A gente pode, talvez naquele momento, não conversar, porque às vezes não é o momento certo, Isso. mas procurar um momento certo, chamar o marido ou o marido chamar a esposa e conversar. Dizer, olha, eu não gosto assim, eu quero assim. O que é que você acha? Acordo, né? Entrar num acordo. Entrar num acordo. Porque andar em harmonia é andar em acordo. Em acordo, exatamente. Né? E o casal, ele tem que andar. É como você estava falando, a gente tem que ter muito cuidado, porque com os problemas do dia a dia que vão surgindo, né? E principalmente que nós hoje corremos muito, trabalhamos muito, se trabalha muito, né? Não se tem tempo muitas vezes nem de almoçar em casa, o casal. Às vezes à noite já é muito tarde e assim vai se passando e vai acumulando vários probleminhas que muitas vezes vão se tornar um problemão. Valéria, e muitas vezes são, por exemplo, são coisas que realmente, porque assim, são duas pessoas, não é? São duas pessoas que são diferentes. Eu sou totalmente diferente do meu marido, de Vinícius. Nós somos muito diferentes. Eu tenho coisas que eu amo fazer, mas tem coisas que ele não gosta de fazer, o que eu amo fazer. Então, o que é que vai acontecer com o passar do tempo? Pode acontecer que um sobressaia, não é? As vontades de um se sobressaia com as vontades do outro. Então, assim, isso pode, sei lá, de repente pode ter um marido, pode ter uma esposa que não gosta de falar. Simplesmente ela vai dando sim, ou ele vai dando sim, mas ele não está bem. Vai ter uma hora que aquilo vai explodir. Então, é necessário que ou o homem ou a mulher procure ajustar isso. Olha, eu acho que você está partindo muito para, por exemplo, você gosta muito de passar o domingo todo andando, mas eu gosto de passar o domingo todo em casa, deitado. Aí vamos fazer um acordo? Então, um domingo a gente sai, outro domingo a gente fica em casa. Entende? Então, são essas coisas que a gente... porque a gente tem que ter o cuidado de não querer satisfazer só a nossa vontade, mas também a do outro. Exatamente. Porque a gente tá num relacionamento a dois, né? A gente quer o quê? A gente quer que eu quero ver o meu marido feliz e o meu marido também quer me ver feliz. Então, é muito importante que haja essa troca de um querer agradar o outro. Sandra, né? E foi perfeita essa colocação, você dando o exemplo de um carro. Isso. Né? É como eu digo, tudo na vida precisa de manutenção. Isso. Um carro, ele vai precisar anualmente de uma manutenção. Ele vai precisar botar óleo no radiador, ele vai precisar saber como é que está o freio. Então, tudo nessa vida é uma manutenção. E o casamento não é diferente disso. Uma harmonia é o quê? É um lugar onde você quer ter um prazer de estar. Então, se o casamento ele não está tendo ajustes, ele não está tendo ajuda de um aconselhamento pastoral, de um aconselhamento de uma psicóloga, de uma pessoa que esteja acompanhando, ele de fato, ele vai cada vez mais apresentar problemas. E é importante você inicialmente já procurar uma ajuda, porque isso vai refletir em toda a família, isso vai refletir nos filhos, né? E é complicado, se você não fizer a manutenção direita, o carro vai começar a apresentar outros problemas. Verdade. Mas eu acredito, como você está falando do carro, né, que assim como o carro dá os sinais de que ele está com problema, né? Ele começa... Eu lembrei agora que saí domingo aqui com o carro na reserva e acabou que o meu carro dormiu na rua porque faltou gasolina. O carro deu sinal, eu não vi. O que é que eu quero dizer? Às vezes, o casamento dá sinais. Você percebe quando o outro não gosta de alguma coisa que você está fazendo. Então, por que não se antecipar? Isso. E por que não se antecipar? Poxa, eu estou notando que meu marido ou minha esposa, sempre que eu vou sair para jogar bola, ou sempre que eu vou fazer isso, ele nem fala ou ela não fala, mas eu percebo que isso está sendo ruim para ele não está gostando. Então, se você pode deixar de fazer, ou se você pode mudar isso, mude. Porque é muito melhor que você se antecipe, porque, como você falou, as mudanças,
elas muitas vezes, elas não são fáceis de fazer. Não é? É. A manutenção do carro é importante fazer, mas ele vai precisar parar um pouquinho, ir para a oficina, você vai passar uns dias sem o carro. Ou seja, toda mudança, todo conserto, ele vai ter sabe? Uma parada, Uma né? parada. E não vai ser muito agradável. Isso. É isso que eu quero e dizer. vale ressaltar- Mas vale a pena. Mas E vale é a bom pena A ressaltar- fazer. conversa talvez não seja tão agradável, né? Isso. Mas é necessária. E a questão do necessário. carro, por ter faltado gasolina, você jogou o seu carro fora e De procurou jeito outro? nenhum, de jeito nenhum. Meu carro é maravilhoso. Então, Eu não muitas sabia nem que vezes, era gasolina, só sei pois que é, e disparou. muitas vezes as pessoas têm feito o quê? Não deu certo, vou mudar, vou separar, vou tentar outra coisa, mas não é bem assim. Você está lidando com aliança, e a aliança é uma coisa muito séria. Uma vez que você casa, você precisa fazer uma manutenção, porque nós temos que ter esse pensamento de que eu caso para construir algo em unidade. Não foi para casar para destruir, foi casar para construir. E isso já vai levando o quê? Levando para também a vida da sua família, dos seus filhos. E eles vão vendo. As crianças, elas sentem, elas veem e elas vão copiar na fase adulta. Elas vão ser reflexos, né? Vai ter de reflexo. tudo. Então, se e não elas tiver viram. preocupado com essa manutenção, de apenas uma gasolina faltar, vou jogar meu carro fora que ele não presta mais. Menina, Por que não tentar? Por que não fazer uma manutenção? Por que não procurar uma ajuda? É. Porque não é fácil, né? Viver a dois não é fácil. E viver a dois em harmonia não é fácil. Exatamente Mas como é você possível, falou. não é? Porque, Mas é possível. Porque nós somos diferentes, né? A gente casou com outra pessoa que é muito diferente. Então, nós vamos ter que o quê? Que cada um de nós reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos defeitos, ver aquilo que o nosso marido, que a gente vê, que eu vejo que tem coisa que eu sei que meu marido não gosta, então por que eu vou insistir em fazer? Perfeito. Aquilo que eu sei que dessa forma ele não gosta. Por que eu não faço as coisas para eu agradá-lo? Porque eu também sei que ele me agrada, eu sei que ele também faz coisas para me agradar, que ele luta, que é uma luta constante que a gente vai ter que viver e uma preocupação de quê? Vamos viver bem em harmonia, porque eu vejo hoje que não há essa preocupação. Está muito fácil dizer assim, se não der certo, a gente se separa. E como se separar, eu fosse encontrar uma pessoa perfeita. E, na verdade, eu não vou encontrar ninguém perfeito. Não é? Vai chegar um ponto que vai ter os mesmos problemas ou Exato. problemas piores, não vai é? mudar apenas de problemas. É verdade. Né? Mas vai ser a mesma coisa. É verdade. Gente, esse assunto, ele é tremendo, é maravilhoso. Se eu fosse você, eu não perdi o próximo bloco, porque nós vamos entrar aqui num assunto muito mais empolgante, não é? Em outro ponto muito mais empolgante. Então, não sai daí. Nós estamos aqui falando sobre harmonia no casamento. Isso vai ser favorável para a sua casa, para a sua família. E se eu fosse você, eu não perderia. Então, se por acaso seu marido não chegou aí, tu chama ele para ele vir assistir esse programa. Mas já nós estamos de volta no segundo bloco, tá bom? Então, fique aí e não sai, nos espera que já nós estamos voltando.